Meus amigos, shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 66, versículo 9. Isaías, capítulo 66, versículo 9 é o texto que nós vamos comentar hoje e eu pretendo ser bem mais breve do que o comum. Na verdade, a ideia dos nossos devocionais é você dedicar breves minutos para mergulhar na palavra de Deus. Nos últimos 2 dias, por ocasião, eu acabei sendo um pouco mais extenso no tempo aqui, mas quero retomar a nossa dinâmica normal e natural, que é ser bem breve aqui no devocional. E, inclusive, hoje em especial, tem algumas demandas aqui, eu preciso realmente terminar rápido. Então, quero ler com vocês aí a 66:9, que diz assim: Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Olha que pergunta interessante. Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Mais uma vez. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Eu acredito que até mesmo antes de qualquer explicação aqui, Deus já começou a falar contigo, porque essas perguntas, elas são como flecha em nosso coração. Mas eu te questiono, você já chegou a duvidar das promessas de Deus, mesmo que por um instante? A maioria das pessoas já passou por esse lugar de incredulidade, onde mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, mesmo já tendo visto o agir e o poder de Deus, por alguma razão sua fé enfraqueceu e essa pessoa duvidou. Mas é interessante que o nosso Deus, ele não é carrasco. Se Deus fosse carrasco, eu não estaria mais aqui, nem você, porque quantas vezes nós falhamos, caímos e digo mais, erramos reiteradamente. Às vezes a gente usa a história de Davi e fala assim: olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele cometeu um erro, mas ele se arrependeu e não tornou a repetir. Davi não tornou a repetir aquele erro específico, né, de tomar a mulher do próximo, adulterar e mandar matar o marido dela. Mas Davi, certamente, tal qual você, tal qual a mim, ele permaneceu falhando por toda a sua vida, porque ele era um homem falho. Todos nós somos falhos. Já pensou se Deus fosse levar em conta as nossas falhas? E, infelizmente, muitas vezes a nossa mente funciona desse modus operandi. Agora, eu quero te trazer para uma percepção de que o nosso Deus, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas falhas, ele conhece as nossas dificuldades, e ele sabe que tem momentos onde o nosso coração, onde a nossa fé vacila. Isso é muito forte. Então, Deus não é carrasco. Talvez você vacila na fé, a culpa consome o teu coração, você tem ali um momento de fraqueza, de incredulidade, até de queda, e você pensa: Deus vai me esmagar. E quando o nosso coração titubeia, o nosso Deus, ele vem nos lembrar de quem ele é e das promessas que ele fez. Não é lindo, gente? Então, quando nós estamos lendo aqui Isaías 66, versículo 9, e Deus faz uma alusão, né, uma figura de linguagem: acaso faço eu chegar a hora do parto e não faço nascer? É como Deus dizendo assim: peraí, eu fiz você ter uma gestação e vai chegar na hora do parto eu vou te abandonar? De modo nenhum. E é interessante que no culto de ontem, na nossa igreja, né, eu li o Jeremias capítulo 29, versículo 11. Sempre no início do culto, quando eu estou ministrando música, eu começo o culto lendo uma palavra, a gente ora e depois entra na música. E Jeremias 29, 11, aí eu li o 10 e o 11, se não me engano, né, que fala justamente quando Deus promete para o povo que o povo irá para o cativeiro, que o povo passará ali muito tempo no cativeiro. Mas Deus fala assim: ó, mas eu os trarei de volta. E quando eu os trouxer de volta, eu vou cumprir todas as promessas. Deus dá-lhe uma má notícia, né? Olha, vai acontecer algo ruim com vocês. Mas depois desse algo ruim, eu vou trazer vocês de volta para cá, eu vou cumprir minhas promessas. Ele restaura ali a confiança do povo.
E esse versículo aqui, ele vem como uma restauração de confiança. Quando a nossa fé se quebra, quando a nossa convicção se quebra, Deus vai lá e refaz. E digo mais, se você caminha com Deus, você sabe que a nossa fé, em diversos momentos, ela se quebra e Deus refaz. Quando falo a fé se quebra, não é que você para de acreditar em Deus. É muito difícil isso. Não é que você vai, Tiago, vou abandonar a fé em Deus ou vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não, não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas nós carregamos palavras, promessas, pensamentos, ideias, e que muitas vezes nós temos já a convicção de que Deus falou, mas mesmo sabendo que foi Deus que falou, o cenário está tão contrário que a gente desacredita. Sabe quem passou por isso, gente? O pai da fé, Abraão. Abraão, ele recebe a promessa de Deus, né? Que ele teria um filho, teria uma grande descendência. Mas você vai perceber que na história de Abraão, em diversos momentos, Deus ele vai pensando a promessa novamente, ele vai reanimando a promessa para Abraão. Fala, Abraão, você terá um filho, você terá uma grande descendência através desse filho, assim, 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 assim. E é interessante que... Eita, quase caiu o negócio aqui, perdão. E é interessante que chega um momento que quando Deus fala de novo para Abraão, Abraão, você vai ter um filho, você vai ter uma descendência, assim, assim, assim. Abraão fala assim, Senhor, será que esse meu filho é o meu servo Eliezer o Damasceno? Né? Ele também vacila no sentido de deitar-se com a sua concubina para ter um filho e nasce ali Ismael, que não era o filho prometido. Então até o pai da fé teve esses momentos. Mas Deus sempre esteve ali para renovar a fé de Abraão. E Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer também renovar a sua fé. Nós tivemos o grupo de comunhão essa semana, né? O meu grupo de comunhão se reúne na terça-feira à noite. E aí nós sempre comentamos nos grupos de comunhão a palavra que foi ministrada no domingo. Então tem a pregação no domingo, a gente se reúne ali no grupo de comunhão e conversa sobre a palavra, cada um faz um comentário, um acréscimo, e na verdade sempre é uma bênção, porque ali na comunhão, ouvindo os irmãos, muitas vezes eu ouço coisas que eu nem tinha percebido na mensagem, que o pregador nem tinha pensado na mensagem, uma pessoa ouviu, refletiu e trouxe algo, né, para acrescentar, é sempre uma bênção. E a pregação de domingo foi sobre a história de Gênesis 22. Perdão, gente. Onde Deus chama Abraão para sacrificar Isaac. História vocês conhecem, perdão. E aí, rapaz, dentre todos os comentários que fizeram lá, a gente começou a pensar, né? Rapaz, como é que Abraão conseguiu obedecer a uma ordem tão difícil? Matar o próprio filho, sacrificar o próprio filho, o filho da promessa, o filho que Sara teve por um milagre, porque Sara era estéril desde a juventude. E além de ser estéril desde a juventude, para quem não se lembra, Abraão e Sara, eles já eram terceira idade, Abraão estava com 100 anos de idade, Sara quase isso. Então, humanamente, fisicamente falando, digamos assim, né, a capacidade física deles já tinha passado. E é interessante, gente, que eu não lembro quem foi que falou isso, não sei se foi o Rafa ou se foi o Henrique, acho que foi o Rafa. Rafa deve estar aí me escutando agora, ou então sua esposa Cris. Rafa e Cris são os anfitriões do meu GC e são dois amigos preciosos, duas bênçãos assim singulares da parte de Deus da minha vida. E se não me engano foi Rafa que falou assim, tem uma coisa interessante, para Abraão obedecer uma ordem tão difícil como sacrificar o seu próprio filho, ele tinha que confiar em Deus, né? Mas tem uma coisa, Abraão certamente ele já tinha escutado essa mesma voz antes. Olha que interessante isso, gente. É forte ou não é? Diga aí. Chamar o Rafa para fazer o devocional comigo. Porque você, gente, olha, quando você recebe uma mensagem da parte de Deus, o texto não fala se foi em sonho, se foi em visão, se foi voz audível, se foi o que foi. Mas Deus fala com Abraão. Vá lá e sacrifica o seu filho. Se alguém chega para mim hoje e fala, Thiago, Deus me mandou fazer isso hoje, eu vou dizer, você tá maluco. Manda internar. Se você não parar com essa conversa, eu vou ligar para a polícia e te denunciar. Porque é uma coisa muito bizarra. Muito bizarra. E mesmo que você tenha convicção que seja Deus, Deus aparecer na tua frente e dizer, olha, eu sou Deus, estou te provando assim, 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 vai e faça tal coisa. Ainda assim é uma coisa difícil. Sacrificar o próprio filho, eu provavelmente ia falar assim, Deus, manda outro fazer aí, porque eu não tenho coragem não.
Ah, mas eu vou te matar. Me mata então. É melhor me matar do que matar meu filho. Gente, é um negócio, é um nível de obediência muito forte. Mas aí vem esse pensamento. Abraão, quando ele ouve a voz que pede para ele sacrificar o filho, é a mesma voz que lá atrás falou assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e Deus mostrou. É a mesma voz que tantas vezes livrou Abraão de muitos males. É a mesma voz que sentou-se com Abraão e almoçou com Abraão e falou: Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Né? E Abraão intercede ali por Ló e sua família. Abraão tem tantas histórias com Deus, ele já ouviu aquela voz tantas vezes, que quando ele chega ao ponto do talvez o pedido mais difícil de Deus para Abraão, que é sacrificar o seu próprio filho, a história vocês conhecem, Abraão nem chega a sacrificar, Deus o impede, fala: Abraão, não precisa, você está aprovado. E aí é interessante que quando chega nesse nível, Abraão já está mais do que acostumado a confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus. E ele vai tendo na vida dele memoriais. Eu não gosto de chamar de trauma, porque às vezes as pessoas associam trauma a algo negativo. Mas existem também traumas positivos, né? Quando você vai acumulando traumas positivos na sua vida, você vai ficando cada vez mais confiante naquilo que você faz, naquilo que você é, porque é um meio de validação, né, daquela situação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós carregamos uma promessa e a nossa fé desfalece, a gente precisa relembrar de tudo que Deus já fez. Quando Deus está falando aqui no versículo 9, acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? É uma pergunta. Quando Deus pergunta isso, Deus está trazendo à memória de todo o povo de Israel. Peraí, será que eu sou aquele que falo e não faço? Olha para a história de vocês. Então, quando Israel ouve essa palavra, ela vai visitar ali no seu histórico tudo que Deus fez. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó se torna Israel, tem os seus filhos que são as tribos. Aí vamos lá para José do Egito, a família de Israel, ou seja, Jacó vai para o Egito, mora no Egito, o povo passa um tempo lá, depois se torna escravo, depois Deus os tira do Egito. As 10 pragas, o Mar Vermelho, todos os milagres do deserto, maná todo dia, coluna de fogo de noite para poder aquecer o povo, nuvem de glória pela manhã para poder esfriar, aquela questão do sol pela manhã, durante o dia, roupa crescia no corpo, sandália crescia no pé, era muito milagre atrás de milagre, fora as vitórias militares que Israel tinha, mesmo tendo um exército completamente inferior. Isso aqui porque eu falei rápido. Se a gente for falar das tantas bênçãos que Deus deu a esse povo, nós não terminaríamos aqui. Então, Deus está relembrando para eles: espera aí, eu sou alguém que fala e não cumpre? Não. Olha para o teu histórico. Eu sempre cumpro o que eu faço. O que eu falo, perdão. Eu sempre cumpro o que eu falo. E Deus te trouxe aqui hoje para te relembrar que Ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele fala. Se a sua fé se desfaleceu por alguma razão, por alguma questão, não se culpe por isso. Peça a Deus perdão, peça a Ele misericórdia. Mas Deus não está com um cajado, um machado para passar no seu pescoço porque você vacilou na fé. Não, calma, descansa. Talvez a religião esteja com esse cajado. Talvez alguém que não gosta de você esperou você falhar ali para poder pisar em cima de você. Talvez essa pessoa esteja. Mas Deus não. Deus é misericordioso. Ontem à noite, no culto da quarta-feira, né? Estava ministrando música e aí o pastor Saulo pregou. E Saulo deu uma palavra maravilhosa assim, sobre Mefibosete. E aí no final ele comentou sobre a questão do quadro das Olimpíadas, né? Abertura de a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E o Saulo comentou e ele fez uma analogia muito interessante. A gente fez um devocional aqui sobre essa questão o quadro da última ceia, a abertura dos Jogos Olímpicos, tá? Então não vou repetir muito. Mas Saulo falou sobre isso, né? Deu a opinião dele e ele ponderou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, sabe qual é qual o problema daquele quadro? Porque o trocadilho que fizeram era em nome, entre aspas, em nome da inclusão. Não, a gente quer promover inclusão. Aí tirou Jesus e os discípulos e colocou diversos quadros sociais ali, para dizer o mínimo, né? Que se sentem rejeitados pelo cristianismo. E aí, rapaz, é interessante que
essa inclusão, de fato, faz sentido. Eu quero que todos eles entrem e celebrem no reino de Deus. Mas o pastor Saulo falou algo interessante. Ele sabe qual foi o problema daquele trocadilho que eles fizeram? É que eles colocaram todos os pecadores, mas não colocaram Jesus. E se nós formos pensar bem, isso aqui minha cabeça explodiu. Se nós formos pensar bem, o quadro da última ceia, que tem Jesus e os discípulos, não é um quadro de super santos. Não. Tanto é que na última ceia, Jesus fala assim, ó, um de vocês vai me trair. Então, na verdade, o quadro da última ceia é um quadro de pecadores com Jesus. O trocadilho que fizeram nas Olimpíadas tem os pecadores, mas faltou Jesus. O problema não é ser pecador, porque eu sou, você é, todos nós somos. O problema é quando a gente tira Jesus da equação. Então, olhar para Isaías 66, versículo 9, reforça no nosso coração o fato de que Deus é um Deus que, quando promete, ele cumpre. E que quando nós nos quebramos, ele está pronto a consertar. Quando nós desanimamos, ele está pronto a renovar o nosso ânimo. Quando nós desfalecemos, ele vem e nos transforma novamente. Então, se você está com o teu coração desfalecido, poxa, Tiago, eu estou desanimado, eu amo Jesus, eu amo a palavra, eu amo até os devocionais aqui, é muito bom, mas eu estou para baixo hoje, receba essa palavra em nome de Jesus, porque tudo o que Deus prometeu, ele nunca deixou de cumprir, e não é na sua vez que ele vai deixar. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então, como você estiver, se você sente que fraquejou, que desfaleceu, que desajustou alguma coisa na rota, entrega teu coração para Jesus hoje. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega teus sentimentos para Jesus hoje. Porque todas as promessas de Deus permanecem de pé para você. Sabe que é o único interessado em você desanimar das promessas? Isso mesmo, o capiroto, tinhoso, o cão. Jesus, ele está interessado em te reanimar, te abençoar, te renovar, te levantar para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar juntos, gente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te peço o teu renovo, o teu ânimo, o teu sopro sobre cada um de nós, Pai. Nós cremos que as tuas promessas estão de pé. E, ó Deus, tudo naquilo que nós falhamos, caímos, pecamos, erramos, colocamos em tuas mãos, Pai, essas rachaduras, essas partes quebradas do vaso, machucadas, para que o Senhor possa curar, tratar, reajustar, em nome de Jesus. Amém, gente. Olha só, deixa um like nesse vídeo, me escuta até o final, terminou o devocional, mas não sai correndo não. Primeiro, deixa um like nesse vídeo. Segundo, se inscreve no canal. Inclusive, dá uma conferida se você é realmente inscrito no canal, porque está acontecendo algum bug no YouTube em que os canais estão perdendo os inscritos. Inclusive, na primeira vez que eu avisei isso aqui, tivemos muitas inscrições no canal, ou seja, pessoas que achavam que estavam inscritas e não estavam. Então, se inscreve no canal, vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E eu quero te convidar para no comentário fixado e também no topo do chat, você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu envio diariamente todos os dias. Perdão, diariamente todos os dias, é redundância, né? Perdão. Diariamente, sem falta. O link dos nossos devocionais na palma da sua mão, isso te ajuda a ser constante. Gente, quero fazer um convite especial para quem não está na nossa comunidade do Discipulado Bíblico, que está uma bênção de Deus. Para você acessar, clica no segundo link aqui da descrição desse vídeo. Vem para cá estudar a Bíblia com a gente. Tenho certeza que vai ser um investimento precioso que você vai fazer na tua vida para a glória de Deus. Tamo junto, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.